Agora faltam 12 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, estamos no período de férias escolares e nessa época aumentam as atividades fora de casa. Colônia de férias, praia, piscina, jogar bola na rua, andar de bicicleta com os amigos são apenas algumas. E por isso é preciso que os pais irresponsáveis fiquem ainda mais atentos à segurança dos filhos para evitar acidentes com a garotada. E para isso é preciso prevenção. E para conversar com a gente sobre esse assunto e dar dicas de como prevenir esses acidentes, eu recebo aqui no estúdio o Coronel Fernando Soares, comandante do Grupamento de Socorro de Emergência dos Bombeiros aqui do Rio de Janeiro. Coronel, boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Coronel, nessa época do ano, quais são os acidentes mais comuns com as crianças e adolescentes? Na verdade, acho que você, só na sua chamada, você já deu a dica, né? As pessoas que são responsáveis pelas crianças devem estar ligadas e intimamente relacionadas com a criança. Eu acho que os grandes acidentes que acontecem, que são as quedas, as intoxicações, as queimaduras, e as queimaduras até graves, queimaduras elétricas, elas, quando acontecem porque a criança se encontra sozinha, né? Que é uma das coisas comuns, é a queimadura residencial, é a criança que entra na cozinha sozinha, vira uma panela com que tem alguma coisa, uma concha virada para o lado de fora, então toma banho de sopa, de água fervendo, coisas desse tipo. Mas só acontecem porque o adulto que deveria estar do lado, né, para impedir que essa criança se locomova até a cozinha, por exemplo, se ela for andar de bicicleta, que ela utilize os equipamentos de segurança e, de preferência, sempre com o adulto por perto para que as coisas evitem de acontecer. Quer dizer, nesse caso, então, dos acidentes domésticos, né, dentro de casa, é importante, então, evitar o acesso das crianças a certos locais perigosos, vamos dizer assim, no caso, como o senhor citou, a cozinha. Cozinha deveria ter uma placa, né? É proibido criança entrar ali dentro. E em casa, por exemplo, também uma coisa que deveria se tomar um cuidado é as tomadas que ficam baixas, né? Todas elas ocluídas para evitar que a criança coloque o dedo inadvertidamente. Outra coisa que é muito comum acontecer em residência é a pessoa estar passando ferro e a utilização daqueles fios de extensão. Então a pessoa se preocupa em tirar o ferro, mas deixa a extensão ligada. Aí a criança que engatinha, ela pega aquela extensão e coloca na boca e já é vários casos de queimadura elétrica de lábio, de língua, e que levam a sequelas importantes que futuramente vão ficar marcadas para sempre. Agora, vamos falar então do momento fora de casa, né? Férias, os pais levam a criança para a praia, para o parque, para a piscina. Que cuidados, por exemplo, nas praias os pais devem tomar? Desde a criança não se acidentar até perder a criança na praia também. Né? Uma das coisas é você utilizar aquela pulseira de identificação, né? Cuidado com praia que a pessoa não esteja acostumada, com os valões que são típicos, né? Que o pessoal, aqui está uma marola, não tem marola nenhuma, o mar está calmo. E nessa da criança entrar ali, ela pode pegar uma correnteza dessa do valão e ser arrastado. Daí a importância de você ter o adulto e seguir as orientações, por exemplo, na praia das bandeiras, se é possível ou não penetrar na praia sem ter problema nenhum. Por exemplo, piscina também é um agravante, né? Gente que tem piscina no quintal ou que mora num apartamento que tem um prédio que tem a piscina. Cuidados que são importantes nessa hora. Na verdade, a piscina, primeiro, você teria que ter um piscineiro, uma pessoa responsável, que nós chamamos de piscineiro, que é o guardião ali daquela localidade. Mas em residência é muito comum também acontecer isso, porque as crianças sobem sem os adultos perceberem. Então, se você tem piscina, por exemplo, no segundo andar, ou essa piscina tem que estar cercada e não deixar essa criança sozinha diante, né, da piscina, porque ela pode se afogar e é muito frequente e muitas das vezes a evolução para até o óbito dessa criança. Né? Nessa época do ano, aumentam os chamados ao Corpo de Bombeiros pedindo ajuda às crianças acidentadas, Coronel? Com certeza, justamente por conta e você ir para um lugar que você não está acostumado. Então, criança, quando ela se desloca para passar férias, como você falou,
e ela não está restrita àquele ambiente, ela não está familiarizada com aquilo, é muito importante que o seu responsável acompanhe, né, o tempo todo para evitar esses dissabores. Eu já atendi, já que você falou em piscina, uma criança que ficou com o braço preso no aspirador. E nós tivemos, inclusive, que o bombeiro teve que atuar cortando a parede. E vou lhe dizer, isso foi no dia 1º de janeiro. Nossa. Entendeu? Mas por quê? Inadvertidamente, a criança enfiou a mão no suspiro, que estava ligado também, que não deveria estar, causando um transtorno muito grande. Graças a Deus não aconteceu nenhum mal assim, que sequelasse essa criança. Né? Mas poderíamos ter coisa pior. Tem um outro fato, né? A criança que brinca na rua, áreas residenciais, joga pelada com os amigos, anda de bicicleta, skate. Também aí é uma via, né, vamos dizer assim, de muitos acidentes, né? Os pais têm que estar sempre acompanhando essa criança. Que dicas você daria para os pais que as crianças têm o hábito aí de brincar na rua? Na verdade, eu já fui criança, como você já foi, apesar que na minha época não tinha skate, mas bicicleta tinha, o ideal é que a gente for andar de skate, que eu utilize um capacete, cotoveleira, joelheira, para evitar esse trauma e que os pais estejam sempre atentos para evitar que essa criança extrapole, né? Porque criança, por si só, ela já gosta de extrapolar no seu dia a dia, né? Agora, a gente tem aí a questão da colônia de férias, né? Os pais têm que ficar atentos a que pontos na hora de escolher uma colônia de férias? Saber se essa colônia de férias ela preenche esses pré-requisitos. Né? Se você tem piscina, se você tem guardião, se você tem um recreador que tem noção sobre todos esses quadros que nós vamos ver. Por exemplo, um choque elétrico pode fazer uma criança fazer uma parada cardíaca. E se eu não tiver um equipamento, o desfibrilador, eu só tenho 10 minutos para tentar reverter esse quadro. Se essa criança enfiar o dedo na tomada, tomar um choque elétrico e fizer uma arritmia cardíaca, falando assim. Então, se eu não tiver o aparelho para dar o choque, em 10 minutos a criança não volta mais. Então, saber se esses locais são prevenidos com todos esses equipamentos para que a gente possa ter, em caso de um acidente mais grave, um sucesso nessa recuperação. A gente tem visto, acompanhado na imprensa recentemente, né, alguns casos de pais ou cuidadores ou pessoas que transportam as crianças para a escola e para a creche, de esquecerem essas crianças e os filhos dentro dos carros, né? A gente sabe que a vida é muito movimentada, muitas vezes isso pode acabar acontecendo, né? Que dicas o senhor pode dar para o pai que leva o seu filho para a escola, que está sempre levando o seu filho de carro? Porque é realmente um perigo, né? Você deixar, muitos casos até levam à morte, né? Você tem visto que isso tem aumentado, né? Eu acho que a vida tribulada do ser humano, ela faz com que você cometa alguns erros, né? Mas, inclusive, numa dessas reportagens, eu vi uma babá eletrônica que é colocada no chaveiro do carro, que toda vez que o motorista se afasta, ela alarma para você lembrar, olha, você tirou fulano que estava no carro. Quer dizer, são coisas que a gente pode utilizar. O melhor é você sair com uma programação e lembrar que a família, né, e uma criança, por exemplo, ela é primeiro em todas as situações. Né? Porque quando você começa a ter várias funções, o seu cérebro pode sucumbir a alguma coisa. Né? Então existem já dispositivos de alarme, que toda vez que você se afasta do carro, ele alarma para você. Opa, será que para te alertar que você tem que pegar alguém que tenha ficado dentro do carro, né? Porque ultimamente a gente viu vários casos e com a criança evoluindo para o óbito. E para a gente terminar, Coronel, como o Corpo de Bombeiros pode ajudar uma situação, alguma criança em perigo, alguma situação doméstica, ou até mesmo fora de casa durante esse período de férias? Não, o Corpo de Bombeiros ele pode lhe ajudar com uma simples ligação 193. Né? Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, o SAMU é vinculado ao grupamento de socorro, ao Corpo de Bombeiro. Então, se você ligar 192 ou 193, ele cai numa central, você passa essa informação para lá, você tem um médico do outro lado que vai te dar as orientações enquanto o socorro se desloca para que você possa ser atendido da melhor maneira possível e o mais rápido possível.
Coronel, muito obrigada pela sua presença. Desde já um bom fim de ano e um excelente 2015. Eu que agradeço, Larissa. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre os benefícios da musicoterapia. Então, não perca e desde já mande a sua pergunta para o Facebook ou para o Twitter do Canal Futura. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Até já!